Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. É tempo de esperança, estamos no ano jubilar que leva justamente este tema, Peregrinos de Esperança, e é isso que queremos levar para sua casa nessa manhã. Esperança. Hoje vamos falar da vida espiritual na formação das crianças e dos jovens, como os catequistas, não só eles, como cada um de nós, podemos ser exemplo de fé e esperança para as nossas crianças e os nossos jovens. Para falar desse tema, vamos receber um jovem casal de catequistas que vai nos ajudar a refletir, que é a Ana Ruth e o Márcio Gomes, a quem já desejamos as boas-vindas. E teremos ainda uma rubrica de saúde e bem-estar, em que vamos saber mais a importância de cuidar bem do nosso intestino. É isso mesmo. Nosso programa hoje vai tratar um pouquinho da saúde do corpo e da alma. E para a gente começar bem, não só o programa, como também a sua manhã, vamos para o nosso momento de oração? Vamos lá. Temos aqui a imagem de Nossa Senhora e eu quero convidar você a rezar nesse momento, a colocar diante de Nossa Senhora as suas intenções, não é? Hoje vamos refletir um pouquinho a espiritualidade na vida das crianças e nos jovens, dos jovens. Então, você que é mãe, que é pai, que é avô, que é avó, que é catequista, ou que conhece alguma criança, algum jovem, não é? Eu te convido nesse momento a apresentar a Nossa Senhora, colocar nas mãos dela a vida dessas crianças, desses jovens, também as nossas, para que nós possamos ser exemplos, ser testemunhas de uma vida cristã para eles e também aquilo que inquieta o seu coração nessa manhã, não é? Talvez acordou aí com alguma inquietação, que está tentando tirar aí a sua paz nesse dia. Então vamos apresentar a Nossa Senhora, pedir que ela cuide de nós nesse dia e que ela renove a nossa esperança. Vamos nos consagrar a ela? Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora, antes de iniciarmos a conversa sobre esse lado espiritual, não é? Os benefícios de cuidarmos bem da espiritualidade das nossas crianças, nós vamos para uma rubrica de saúde e bem-estar. Quem está conosco para nos dar informações preciosas para a nossa saúde é a nutricionista Melanie Coelho. Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada eu pelo convite, é um prazer. Que bom. Olha, tem uma informação aqui que a nossa produção preparou e eu achei interessante, eu gostaria de partilhar com vocês. Que estudos indicam que a saúde intestinal está intimamente ligada ao sistema imunológico, à produção de hormônios e neurotransmissores e até mesmo a doenças crônicas. E a Organização Mundial de Gastroenterologia estima que 20% da população global enfrenta problemas intestinais. 20% da população global. Eu achei muita coisa, doutora. Quais são os principais sinais de que o intestino não funciona bem? Então, em relação aos 20%, na realidade, na nossa prática clínica, eu até diria que seriam mais. Porque realmente a maior parte das pessoas não tem o intestino a funcionar de uma forma equilibrada. Eu até diria e gosto de partilhar aqui também com as pessoas lá em casa, que um intestino regulado é um intestino que evacua todos os dias. E de preferência sempre à mesma hora, assim, altamente regulado e ainda acontece sempre à mesma hora. Isto é importante passar lá para casa porque muitas vezes as pessoas acham que é normal evacuar 2 em 2 dias, ou 3 em 3, ou uma vez por semana. Sim. E sempre foram assim, então acham que é normal e que não é algo que tenham com que se preocupar. Então isto é importante passar lá para casa esta informação. Em relação aos sinais,
os que têm ou que estão mais relacionados com a parte digestiva, estamos sempre a falar entre obstipação e diarreia. Sim. E há pessoas até que intercalam muito aqui entre os dois. E depois, flatulência, gases, cólicas, inchaço abdominal, são todos sinais de que o intestino não está a funcionar bem. E depois já existem outros tipos de sinais que não estão associados, ou seja, parece que não são tão específicos ligados ao intestino, mas que muitas vezes estão, pelo tal eixo cérebro-intestino e pela tal ligação direta com o sistema imunitário, que é o cansaço, a fadiga, problemas de pele, enxaquecas, portanto, está... Então, às vezes, a pessoa pode ter esse problema e nem imaginar que isso esteja ligado à saúde intestinal. Sim. E hoje, falar de saúde sem falar do intestino é impossível. E a alimentação, certamente, tem um papel importante aí, não é? Importantíssima. E não só essa alimentação, mas também o estilo de vida, não é? Todas as outras práticas que nós podemos contribuir para o bom funcionamento. Como a alimentação pode melhorar, doutora? Então, que alimentos é que acha que nós podemos introduzir na nossa alimentação? Essa é a questão? Sim. Sim. Ok. Pronto, antes até de falar da alimentação, eu acho que é importante falar dos 3 pilares para o intestino, que eu acredito que é para o intestino funcionar como deve ser, Sim. que é a água, pronto, fibras e exercício. Então, vamos lá. Água. Sim. Água. E o ideal é entre 1,5 litro a 2, mas depende muito do peso, né, de cada pessoa. Fibras, essenciais, porque nós não nos alimentamos destas fibras, mas são alimento das nossas bactérias boas que estão dentro do nosso, que fazem parte da microbiótica intestinal. Portanto, são essenciais. Se queremos estas bactérias boas, temos que também dar estes alimentos, que são as fibras. E as duas são super importantes, ou seja, de fazer fibras sem água vale zero, ou seja, elas voltam a sair pelas fezes sem serem utilizadas, propriamente dito. Então, às vezes a pessoa consome muitos legumes, vegetais, frutas e acha que está tudo bem e não toma água, não ingere água e aí não está tudo bem. Sim, exatamente. Ou há muita gente que ingere fibras, mas depois esquece da parte da água que é tão a mais importante. Okay. E depois, por fim, o exercício físico, porque ele ajuda na motilidade intestinal, ou seja, vai ajudar nos tais movimentos do intestino a acelerar aqui o processo, ou a normalizar ou a equilibrar o processo de evacuação. No início parece que estamos a acelerar, mas nós na realidade só estamos a normalizar. Os alimentos processados, por exemplo, não devem ser muito indicados. Sim, de todo. Estes alimentos processados, eles têm muitos aditivos artificiais, que na realidade eles vão danificar a nossa flora intestinal e a nossa microbiótica intestinal e fazer com que haja aqui uma alteração dos entrócitos a nível do intestino, ou seja, da tal flora, e há uma passagem de toxinas, de muitas vezes até de partículas de alimentos por digerir. Isto já estamos aqui a falar de fases mais avançadas, mas isto é possível, causando aqui uma inflamação e a origem a doenças inflamatórias, doenças autoimunes, que estão muito interligadas com o sistema imunitário. Doutora, e os tais dos probióticos Sim. e pré-bióticos? Como é que funciona isso? Então, os probióticos e os prebióticos são essenciais para o tal equilíbrio, para estar em funcionamento a nossa microbiótica intestinal. Okay. E os probióticos, na realidade, eles são micro-organismos vivos, com muitos benefícios. Principalmente são bactérias, mas na realidade eles vão a tal coisa. Nós no intestino precisamos de bactérias boas e más, precisamos deste equilíbrio, não só de más nem só de boas. E os prebióticos são as tais fibras que eu estava a falar que alimentam estas bactérias boas. Ok, olha, então já temos aqui muita informação boa e para pôr em prática, não é, doutora? Sim, também sim. Nesse caso não vai adiantar só só nós termos as informações, mas também colocá-las em prática. A gente ainda volta a conversar com a doutora Melanie, mas agora a gente vai continuar aqui, começar, né, um outro assunto, que como eu disse no início do programa, nós vamos tratar da saúde do corpo e também da saúde da alma. Vamos lá? Então, Ruth e Márcio, obrigada por estarem aqui, nos ajudar a refletir esse tema, não é? Tão importante, especialmente nos dias de hoje, a vida espiritual na educação das novas gerações. Eu queria começar com uma frase do Papa Francisco na exortação Gaudet et Exultate, que ele diz assim: educar na fé é um ato de amor que transforma vidas e constrói o futuro. Bonito, não é? Educar na fé é um ato de amor que transforma vidas e constrói o futuro. E é isso que muitos catequistas fazem pelo mundo afora, não é? Assim como vocês.
Antes até da gente entrar nesse tema, fala um pouquinho de vocês, desde quando são catequistas, o que os motivou, não é, a essa missão. Eu encaro como uma missão mesmo, né? Uma nobre missão, inclusive. Sim. Queres começar? Quem começa? Querias começar tu, porque começaste tu primeiro. Sim, portanto, nós somos casados e vivemos, e na nossa paróquia sentíamos, eu sou professora de Educação Moral e dava aulas lá no colégio, no sítio onde vivemos, e sentia que, além de acompanhar aquelas crianças e os jovens nas aulas, em contexto escolar, que também podia dar mais alguma coisa à paróquia, contribuir de alguma forma com a paróquia. E na altura convidaram-me para dar catequese e eu achei que era um desafio, apesar de nunca ter dado. Não tinha propriamente formação na área catequética, mas tinha tirado o curso de Ciências Religiosas para dar Educação Moral, portanto tinha alguma base teológica e depois tinha alguma experiência de escotismo, com algumas atividades, com algumas... Pronto, e pensei que, ok, não sei assim muita coisa sobre esta questão da catequese, mas acho que posso dar algum contributo. Pronto. E então dei catequese durante um ano, preparei um grupo para a primeira comunhão e foi uma experiência muito nova, muito diferente, mas que eu acho que correu bem, porque, pronto, lá está, cresci muito também com os meninos, não é? A aprender a ser catequista e a trabalhar também com os pais. E pronto, e comecei assim. Depois, no final desse ano, a minha mãe faleceu, portanto, depois tive que dar mais algum apoio aos avós e, portanto, depois acabei por deixar de dar catequese nesse ano. Depois, entretanto, tivemos outra vez, veio a possibilidade, ou o convite também, esta nossa disponibilidade para voltarmos à catequese. O Márcio não tinha dado ainda, quando o nosso filho mais velho entrou para a catequese. Sim, ou seja, e aí foi um pouco juntar as duas coisas, ou seja, o sentido, por um lado, de missão, ou de devolver à comunidade aquilo que também nos tinha sido transmitido, e a necessidade, a própria necessidade, né? Na altura não haviam muitos catequistas, pronto, então foi aqui um juntar de necessidade e de, acho que, espírito de missão. Que bom, os filhos nos motivam, né? Sim, foi também perceber isto, não é? Nós queríamos muito educar o nosso filho na fé cristã, que foi isso também que nos fazia sentido. E, portanto, também pensámos, ok, também é uma forma de nós nos integrarmos e de também podermos fazer este caminho com ele. E, portanto, pensámos em nos oferecer, de alguma forma, voluntariado à comunidade para dar catequese familiar. Que também era uma coisa muito nova para nós, mas que achávamos que com o pouco aquilo que sabemos, lá está, fazer caminho com os outros pais. E, portanto, quando começámos o primeiro ano, de facto, começámos com um grupo de catequese familiar e as crianças que se inscreveram naquele ano da catequese, no primeiro ano, fizemos este convite aos pais, explicámos um bocadinho o que é que se pretendia com esta questão da catequese familiar, que também era uma realidade nova para nós, apesar da nossa paróquia já havia um grupo de catequese familiar, para nós também era tudo muito novo, e foi assim que começámos também a aprender e a crescer com aqueles pais, foi que nós temos, vamos também mais do que os outros, vamos fazer caminho e descobrir este Jesus de alguma forma em família. Pronto. Tão bom. É interessante que o Márcio falou também, né? Uma forma de retribuir à comunidade aquilo que a comunidade também nos oferece. Sim, né? sim. Esse foi um sentimento que teve sempre latente, acho que nos dois, muito por via daquilo que a Ruth estava a dizer do escotismo, ou seja, de que nós não somos estanques e as coisas não acabam em nós, e isto é fundamental que nós tenhamos um papel também na vida dos outros, na vida da nossa comunidade, porque só assim é que ela pode crescer e ficar mais rica. E todos temos um pouquinho para dar, não é? Sim, sem dúvida. E assim fazemos caminho juntos. Quando nós falamos em educação cristã, eu penso que tem um aspecto que é fundamental, o testemunho, não é? O Paulo VI, essa frase aqui me marcou muito também, dizia que o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Forte, não é? Olha só. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Então, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, essa questão do testemunho. Para nós,
já é assim, nós que somos adultos, não é verdade? Às vezes a gente, né, percebe que a pessoa está falando alguma coisa, mas se a gente sabe que a vida está indo contra aquilo ali, a gente já... Sim. E as crianças e os jovens são muito assim também. Sim, eu acho que uma coisa muito importante nesta questão da educação da fé é a autenticidade. Ou seja, nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra. A coerência de vida. E, sobretudo, porque eu acho que tanto as crianças como os jovens, nestas questões, como também outras, merecem a verdade, no sentido de... porque também encaram com verdade estas questões. E, portanto, acho que é mesmo importante também sabermos transmitir aquilo que somos e o que fazemos. E ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, mas isso acho que é claro, não é? E nestas questões da transmissão da fé, da vivência da fé, eu acho que o testemunho é fundamental, a forma como nós somos. Não quer isso dizer que somos perfeitos, claro, de todo. Sim. Mas estamos em caminho, não é? Vamos fazendo caminho. E esta questão da transmissão pessoal, eu acho que passa muito por isso. Nós não podemos dizer aos nossos meninos que é importante irem à missa ou que é importante participar em recolhas de solidariedade, se nós também não o fazemos. Não é? E não o fazemos para mostrar, fazemos porque para nós é o nosso sentido de vida e que queremos partilhar também com os outros e convidá-los a fazer esse caminho. E, portanto, acho que esta questão do testemunho é fundamental. A vida que fazemos na comunidade, a forma como nos entregamos aos outros. Não adianta nada falarmos se não o fizermos, não é? Ou seja, esta questão da autenticidade eu acho que é muito importante. Sermos aquilo que somos e não o fazermos só porque temos um papel ou temos uma missão, não é? É fazer, de facto, de coração aquilo que para nós faz sentido, para a nossa vida faz sentido. Sim, sem dúvida. Acho mesmo que se alguma vez funcionou aquele ditado do faz o que eu digo, não faças o que eu faço, se alguma vez funcionou, hoje de certeza que não funciona. E isto que a Ruth estava a dizer, eu acho que são exatamente os dois pilares disto, que é, por um lado, exatamente a coerência, e outro, o exemplo. Eu acho que se nós pensarmos em nós e na nossa vida, naquilo que nos marcou, que nos influenciou de verdade, estas coisas têm que estar presentes e têm que estar lá. Então, e acho que se estiverem presentes, essa transmissão é muito mais verdadeira e genuína. E eu, enquanto adulto, como dizia a Luciana ainda há pouco, que nós, enquanto adulto, temos a noção disso, não é? Que pelo exemplo dos outros, já tinha um pouco dessa noção. Depois de ser pai, percebi em casa, no dia-a-dia, que é isso mesmo, ou seja, que o exemplo, e não precisa ser em grandes coisas, nas pequenas coisas é fundamental, e eu acho que é assim que as coisas se encaixam nesta questão. É interessante a Ruth falando dessa questão da autenticidade, né? Porque, assim, até mesmo para eles perceberem, tanto os filhos como os catequizandos e nós, nas nossas relações, que de fato nós também não somos perfeitos. E aí, quando erramos também, olha, perdão, errei, vacilei, pisei na bola. No Brasil nós dizemos assim, acho que aqui usa essas expressões também, né? Mas para dizer o quê? Olha, errei, desculpa, não foi minha intenção, ou até, olha, foi minha intenção, mas foi mal, refleti aqui e percebi que no caminho não é esse, vamos retomar, né? Sim. Porque essa autenticidade também de percebermos em nós quando nós erramos, mas vamos seguir o caminho, sim, não é? Sim, eu acho que faz diferença. Sim, acho que é mesmo fundamental isso. Os nossos filhos, os jovens com quem trabalhamos, os alunos, quem quer que seja, que perceba, e mesmo isso, nós todos falhamos e todos erramos e não deixamos de ser melhores ou piores por causa disso. Exatamente. Desde que e também sirva para crescermos e para fazermos caminho, não é? E eu acho que é aí que é importante a questão da verdade, não é? Eu não sou melhor, eu não sou catequista e por isso automaticamente sou melhor. Não, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas coisas que preciso também de melhorar e a catequese e crescer com eles, e isto é importante dizer-lhes a eles, também me ajuda a ser melhor. A ser melhor catequista, a ser melhor mãe, a ser melhor pessoa. E, de facto, esta questão do erro, acho que é mesmo importante, é isto, a autenticidade. Não fingirmos aquilo que não somos. Exatamente. Sim, e até a vulnerabilidade, ou seja, que nós não somos nenhum exemplo de perfeição, obviamente, mas queremos muito fazer esse caminho. E esse caminho não se faz sempre em crescendo, não é? Há aqui
dias difíceis, ações que não se deviam ter tido. E é isto que abre o espaço a dizer desculpa, fiz mal, errei, e que lá está, pronto, e que serve as duas partes, ou seja, se assim podemos dizer, que a nós, enquanto adultos e catequistas e pais e as crianças, né? E os miúdos, e eu acho que esta exposição, ao contrário do que possa parecer na maior parte das vezes um sinal de fraqueza, é exatamente o oposto. Eu acho que nós, enquanto pessoa ou comunidade, paróquia, o que seja, grupo de catequese, não interessa exatamente, acho que só expondo essas vulnerabilidades, só trabalhando estas coisas é que podemos ser permeáveis a melhorar, não é? E isto, quanto mais cedo nós ensinarmos isto aos nossos filhos e às nossas crianças, acho que mais cedo eles também percebem exatamente isso, que não é preciso ser perfeito, que não é, e que Jesus foi exatamente atrás desses, dos que não eram perfeitos, não é? E é dessa massa que nós somos feitos. É verdade, muito bom, muito bom. E os catequistas também precisam cuidar da vida espiritual, não é? Da vida interior. Tem alguma dica que vocês podem dar, alguma experiência pessoal, de repente, que vocês vivem e que acham que pode ajudar os outros nesse sentido, nessa partilha, de como cuidar da vida interior também? Então, nós temos uma fórmula mágica, não temos, infelizmente. E se tivéssemos também, se calhar, já tínhamos partilhado antes. Não, acho que há algumas coisas que nós podemos fazer para podermos aqui crescer de alguma maneira. Acho que, como é óbvio, a questão da formação é fundamental para tudo hoje, e nós percebemos que o mundo, em evolução tão rápida, se nós não estivermos permanentemente a acompanhar esta mudança, os miúdos hoje, e estamos a falar em termos de catequese, não têm a mesma abordagem e forma de estar que nós tínhamos na nossa geração, e, ou seja, esta formação é fundamental. Mas há outras coisas que nós podemos fazer. Sim, uma coisa que eu acho que é muito importante é a questão da oração. Para os catequistas, isto não há receitas, não há método que funciona para uns, não funciona para outros. Acho que é importante para nós depois também conseguirmos transmitir este amor por Jesus, esta forma de estar em comunidade, a importância dos outros. Só se nós estivermos alimentados é que podemos dar alimento aos outros, não é? Ou seja, o que nós procuramos de alguma forma é através da oração. Achamos que pode ser importante fazer um retiro ou alguma coisa que de alguma forma para a pessoa faça sentido e ajude a serenar, por um lado, a alimentar-se, a encher, para depois também poder transmitir aos outros aquilo que sente. E, portanto, acho que temos de cuidar de nós para depois poder cuidar dos outros, sem dúvida, não é? E às vezes, sim, participar às vezes em pequenos grupos de reflexão, em momentos de oração, algum retiro. As formações eu acho que são muito, muito interessantes, têm a parte pedagógica, mas também têm a parte exatamente espiritual, e, portanto, também podemos aprofundar, rezar com os outros, estar com os outros, não é? Partilhar aquilo que é a fé. Até com os outros catequistas, nós tentamos fazer de alguma forma isto também na nossa paróquia. Nós estamos no secretário da catequese já há 3 anos, da paróquia, e também tentamos proporcionar aos catequistas não só momentos de convívio, de encontro, mas também de oração, de partilha, de pormos em comum aquilo que são as tais fragilidades que o Márcia dizia, não é? Porque assim também crescemos, também acreditamos que só assim conseguimos crescer em comunidade. E, portanto, esses momentos são muito importantes para o nosso fortalecimento da fé, porque andamos no dia-a-dia a correr e depois, de repente, temos mesmo que ser obrigados, às vezes, a parar e encontrarmos-nos connosco e com Deus e com os outros. E isso é fundamental. Esses momentos de oração, penso que são muito bons. Sim. A questão da oração pessoal, mas depois a oração comunitária com os outros, também, pôr em comum. Sim. Nós já falamos aqui um pouquinho, mas eu queria aprofundar aqui uma questão. A catequese, um encontro semanal, às vezes quinzenal, mas ainda que seja semanal, 1 hora por semana,
Não pode haver pai que imagine que vai deixar a criança lá na catequese, naquele momento, e que ela vai sair de lá uma santinha e que a responsabilidade disso é todo dos catequistas, não é? Porque a família tem um papel imprescindível na educação cristã das crianças, né? Eu queria que você refletisse um pouquinho nisso. Sim. O papel da família nesse processo. Também costumamos dizer isto às vezes aos pais dos nossos meninos. Quando eles casaram, aqueles que casaram pela igreja, comprometeram-se a educar, a receber primeiro os filhos, não é? E depois a educá-los na fé cristã. E acho que às vezes às vezes esquecem-se que é precisamente na família que tem que começar. Não faz sentido nenhum procurar fora aquilo que tem que começar na família. E se tudo é importante, se a família é importante, é a base de tudo, nesta questão da fé é fundamental. Porque não é uma hora de todo na catequese, não é uma hora que vai fazer o que quer que seja se não houver já essa vivência, essa base na família. Isso é uma coisa que nós tentamos, de facto, que os pais percebam. Se não houver um acompanhamento, se não houver... Não é naquele tempo, aquele tempo não é para ensinar doutrina neste sentido estrito, é para, de facto, permitir o encontro com Jesus. Exatamente. Nós achamos que é isso que serve a catequese. Sim. Ou seja, claro que nós ensinamos orações aos nossos meninos. Sim. E há coisas que são importantes, mas de facto a vivência cristã tem que começar em casa, porque senão não tem caminho, porque são realidades completamente dispares, não é? Porque se não há este conhecimento da linguagem, se não há esta vivência, é difícil depois. Sim, é isso eu ia dizer, que ainda que não haja uma base, tem que haver uma predisposição para fazer esse caminho, não é? Porque às vezes é muito isso, e nós notámos ali nos primeiros anos, quando estávamos a fazer catequese familiar, notámos alguma... que nota-se sempre, naturalmente, alguma resistência ou uma aproximação de algumas famílias, naturalmente, precisamente tendo por base esta questão da catequese familiar, ou seja, sendo que não é fundamental que exista uma base, tem que haver aqui alguma consonância, não é? Porque não é uma hora por semana, nem uma hora por dia que vai fazer o que quer que seja, não é? Acho que é a mesma coisa que nós termos um estilo de vida completamente pouco saudável e irmos uma hora por semana ao ginásio e achar que está tudo bem, não é? É verdade. Olha, o tempo passa rápido, a conversa está boa, a gente ainda tem muito que conversar, não só com o nosso casal de catequistas, mas também com a nutricionista. Tem mais perguntas ali a respeito da nossa saúde intestinal. O assunto já está rendendo aqui entre a gente, viu, no intervalo. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta. A reflexão hoje é sobre a espiritualidade na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. A conversa tá boa, a gente ainda tem muita coisa para partilhar, mas antes nós vamos retomar a conversa com a doutora Melanie na rúbrica sobre saúde e bem-estar. Então, a conversa hoje é sobre a importância de cuidar do intestino, hein? A doutora Melanie já tem dado aqui dicas preciosas. Vamos recordar aqueles 3 pilares que a doutora falou? Sim, para mim os 3 pilares para o intestino funcionarem bem é a água, um bom consumo de fibras e fazer exercícios. E exercícios. Água, fibras e exercícios, hein? Vou falar bastante para mim também, ó. Ouvir e praticar. Doutora, existe alguma relação entre o intestino desregulado e a ansiedade ou até a depressão? Sim, absolutamente. Podemos dizer que sim. Pode isso? Sim, porque é tal coisa que eu já tinha referenciado há pouco. Existe um eixo cérebro-intestino, uma tal ligação direta, e então quando o intestino não está equilibrado, existe a tal permeabilização e que há toxinas, micronutrientes, outras partículas, muitas vezes até alimentos que podem ir para a corrente sanguínea e que podem também passar para o cérebro e fazer esta inflamação também a nível do cérebro, onde vem a depressão, o cansaço, a fadiga, falta de capacidades, memória, e que está tudo muito interligado com o intestino. E como é isso de o intestino influenciar também a questão do sistema imunológico?
é outro eixo que eles descobriram, não é? Os cientistas, que também existe com o sistema imunológico, e hoje sabemos que cerca de 70% a 80% do sistema imunológico está no intestino. É mesmo? Mesmo. Portanto, o quanto o sistema imunitário depende do intestino. Portanto, estando aqui com a tal inflamação, ou não havendo este equilíbrio dos tais micro-organismos, há mais probabilidade de tal haver doenças inflamatórias, doenças autoimunes. Pronto. Olha só. Sim. Olha, então, diante disso tudo, como montar uma rotina alimentar que possa favorecer o funcionamento do nosso intestino de uma forma, assim, um pouco prática e econômica? Ok. Eu acho que o económico é conseguido aqui na parte também da nutrição, e a minha visão enquanto nutricionista não é só a nível alimentar, eu tenho uma visão funcional e integrativa, ou seja, vermos um todo. E antes de falar só da parte alimentar, porque há muitas coisas que são antecedentes para que tudo depois funcione bem. E eu falaria também além de já falámos do exercício, mas do sono. Portanto, o sono também aqui é essencial e é barato, não é? Entre aspas, no sentido de a pessoa conseguir dormir. Não é muito económico. Aliás, é muito económico, em que o sono é essencial também para fazer aqui a tal regeneração solar e desintoxicação dos órgãos, não só do intestino, mas do cérebro também, de todos os nossos órgãos. É importante dormir bem. Sim. Depois fazer também uma suplementação adequada, depende das análises que o paciente às vezes tiver, ou déficits nutricionais ou de micronutrientes que tenham. E o outro pilar também que é muito importante é fazer aqui uma boa gestão de stress e gestão emocional. Pronto. Que também nos dias atuais. Sim, que é fundamental, sim, nos dias atuais, e que também interfere, é tal coisa, o stress aumenta o cortisol, vai influenciar também aqui, baixa todas as outras hormonas que depois vão influenciar, todo o nosso mecanismo é influenciado por o nosso organismo, por hormonas. E então, isto também é importante falar. Depois, em termos alimentares, para fazer uma rotina alimentar, água, né, que já falámos outra vez, o exercício já dissemos, né? E depois, então, aumentar as fibras. Onde é que estão as fibras? Podem ser em sementes, preferencialmente hidratadas, mas também não só. Aumentar aqui o consumo de legumes e hortaliças e frutas, de preferência com casca, mesmo às vezes na sopa, não tirar a casca da courgette, não tirar a casca do chuchu. Pronto, às vezes as pessoas olham só para as cascas das frutas, mas dos legumes também é super importante. De dar preferência também a cereais integrais, o arroz integral, massa integral, também é uma forma de aumentar aqui as fibras. E é óbvio que isto também não é quanto mais fibras melhor, ok? Podemos ter aqui uma super dosagem e depois até muitas vezes um efeito contrário, portanto também tem que ser com conta e medida, sim. Sim, de uma forma geral, em termos de alimentação, seria isto. E para quem sofre com a obstipação, tem alguns alimentos que são mais indicados? São estes que falámos, ou seja, principalmente a obstipação é tal coisa, água, fibras e exercício. Água, fibra e exercício. Sim, resolve. Então, olha, sim, é um tripé. Sim, é que muitas vezes não é preciso mesmo mudar o resto da alimentação para a pessoa já sentir numa semana melhorias. Sim. Ok. E o uso frequente de laxantes e antibióticos? É preocupante? É preciso ter algum cuidado com isso? É super preocupante. É assim, os antibióticos, quando têm que ser tomados, não há nada a fazer, e realmente o ideal é, depois do antibiótico, fazer sempre uma suplementação de probióticos ou pré-bióticos para restaurar o tal equilíbrio da microbiótica intestinal. Depois, em relação aos laxantes, aqui sim que é mais preocupante, porque principalmente aqueles que têm seno, ou seja, ver nos ingredientes que têm seno, porque eles dão cabo da flora intestinal, ou seja, sai tudo, não é? Sai o bom e o mau, eles limpam tudo. E a nossa flora intestinal fica altamente sensível e desequilibrada. E então, mais uma vez, é fazer esta reposição com probióticos e pré-bióticos, mas o ideal mesmo é evitar ao máximo este tipo de laxantes, até porque existem fibras e as tais bactérias boas em suplementação em que nós conseguimos adicionar em casos necessários, em que têm o mesmo efeito que os laxantes, que melhoram a tal saúde intestinal, e as pessoas sentem mesmo que não dá cólica, que têm uma
sensação natural de evacuar as fezes e que as fezes são normais, têm uma consistência normal. Já agora falando aqui também em relação à consistência das fezes, porque temos uma leitura rápida, como é que está a funcionar também o nosso intestino, normalmente baseando-nos na escala de Bristol, depois podem pesquisar na internet lá em casa, e o normal é o tipo 3 e o tipo 4. Existem 7 ou 8 tipos e o normal das fezes é estar entre o 3 e o 4, que na realidade é umas fezes completas, umas só, compridas, num único formato, com uma consistência intermédia, nem muito mole, nem muito duro. Olha, aprendemos muita coisa hoje, não é? Para encerrar aqui, mais uma vez vamos repetir o tripé, que é para ficar fixo na cabeça de todo mundo, hein? Tríade. Água, Exercício. fibras e exercício físico. Sim. É isso? Isso tudo. Muito obrigada, doutora Melanie. Espero encontrá-la aqui novamente. Obrigada. Volte sempre. Dicas preciosas para a nossa Obrigada. saúde. Obrigada a nós. Agora tem que pôr em prática, né, gente? Vamos voltar ali agora à conversa, que também está muito boa, sobre a espiritualidade das nossas crianças e dos nossos jovens, e nossa também. Então, seguimos aqui com a nossa conversa. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre os desafios enfrentados na educação espiritual das crianças. Sempre há os desafios, não é? Em cada época. Mas nesse mundo hoje agitado, com tanta tecnologia e tanta informação, e é excesso de informação, e redes sociais e não sei o quê, como vocês percebem os maiores desafios hoje? Eu acho que o grande desafio, de facto, é o excesso de informação que nós não sabemos transformar em conhecimento. É verdade. E não aproveitar, às vezes, os recursos tecnológicos da melhor forma. Se bem que eu continuo a achar que para cultivarmos a nossa interioridade, e falo da minha experiência também, a questão do silêncio, da tranquilidade, não passa todo por estas novas tecnologias. Acho que as novas tecnologias podem ser uma excelente ferramenta, quando bem usadas, para evangelizar, para motivar. Na catequese usamos muito filmes, histórias, a questão dos áudios. E é importante para contextualizar, para dar a conhecer, mas acho que é muito importante cultivarmos momentos de interioridade. Porque eu acho que o que estas novas tecnologias vieram trazer também foi muito ruído. É verdade. Quando não são bem usadas. E, portanto, acho que é muito importante fazermos um bom uso das tecnologias em prol desta evangelização, deste passar esta mensagem. Mas, de facto, nós temos crianças e jovens completamente assoberbados de informações e destas questões todas da nova tecnologia, mas que depois não sabem relacionar uns com os outros. E isto é um desafio que eu acho que é gigante, é que nós estamos cada vez mais com mais informações, com mais facilidade em estarmos conectados com o mundo inteiro, mas não estamos conectados connosco próprios, nem com quem está ao nosso lado. E isto na catequese é um desafio grande. É um desafio grande na vida, mas na catequese nós notamos muito isso. Esta questão da comunidade. E notámos um bocadinho também, até depois da pandemia, as pessoas habituaram-se um bocadinho a ver a missa, assistir à missa pela televisão. E assim ficou. Esquecem-se desta importância deste ato, que é um ato comunitário, que é vivido em comunidade. E, portanto, eu acho que estes desafios das novas tecnologias que nos aliam, nos fazem alienar um bocadinho daquilo que é a realidade, acho que é o desafio maior para depois apresentarmos um modelo de vida concreto, que foi Jesus, num determinado contexto, que para eles não às vezes não faz muito sentido. E, portanto, isto de facto é um desafio, porque cada vez estamos mais conectados na rede, mas menos conectados interiormente e uns com os outros. E nas famílias é assustador, não é? Aquilo que nós
que se assiste. Como é que nós podemos esperar que haja uma partilha sincera se não há espaço para isso nas famílias, muito menos depois também? Ou seja, a catequese, não é? Também tentamos, de alguma forma, que seja este encontro com Jesus em comunidade, uns com os outros, para darmos importância a esta questão que é estarmos juntos e fazer caminho juntos. Porque, de facto, se cada um estiver conectado, é que às vezes nem connosco próprios estamos completamente aliados da realidade. E eu acho que este é o desafio, é centrar naquilo que é o importante e percebermos que crescemos uns com os outros e que não estamos isolados. Acho que este é o grande desafio. Sim, para além disto, eu só ia dar aqui mais uma chegazinha. Acho que, fazendo um bocadinho elo com aquilo que já falamos aqui anteriormente, um dos desafios é esta questão da coerência e do compromisso, ok? É difícil, exige de nós, e nós hoje estamos muito mais voláteis a novas distrações, experiências, o que seja, do que estávamos antes. E há aqui uma coisa que eu acho que também é determinante e também é um desafio a ter em conta, que é esta questão de estarmos todos, crianças e adultos, todos mais na nossa bolha. Claro que, enquanto criança, é importante nós questionarmos, fazermos perguntas, tentarmos chegar a algumas respostas, às vezes sem chegar a elas, não é? Este caminho da fé é muitas vezes isto, não é? Ou seja, é aquelas perguntas que às vezes não conseguimos ter resposta, ou outras que achamos que conseguimos ter, porque numa sociedade que é muito mais imediata hoje, é difícil viver permanentemente com algumas das dúvidas, não é? Que a fé nos levanta muitas vezes. Mistério. Exato, ou seja, e tentar passar esta mensagem de que não é tudo imediato e não está errado não ser tudo imediato. Acho que é difícil e desafiante, ou seja, tendencialmente acredito que é fácil, dadas as condições em que vivemos hoje, nós isolarmos-nos mais, deixarmos de perguntar, a minha dúvida é só a minha dúvida, e isso desmonta todo um raciocínio, toda uma experiência, um percurso que é preciso fazer, um caminho que é preciso percorrer para termos uma vida mais próxima de Jesus, acho eu. É verdade. Vocês falaram um pouquinho, né, do uso da tecnologia a favor também, como meio para ajudar a facilitar na catequese. Que outros recursos vocês costumam usar ou acham que seria possível usar? A Ruth também citou ali música, teatro, enfim, para fugir um pouquinho do papel e só do catequista falando. Deixa-me só dar aqui um exemplo que lembrei-me agora. Ou seja, nós não estamos a dizer com isto que as novas tecnologias são terríveis. Não é nada disto, não é? São ótimas e têm muitos bons recursos que podemos utilizar. Vou aqui só recordar que até há dias estávamos em partilha com um catequista da nossa paróquia que estava a partilhar connosco que uma das sessões de catequese que fez foi muito à volta da inteligência artificial e que teve a falar com os miúdos sobre isso, a tentar perceber qual é que é o papel da inteligência artificial nesta questão, a tentar perceber o que é que os jovens usam, quais é que podem ser as limitações deste tipo de tecnologia nas respostas, não é? Porque acho que a inteligência artificial, seja qual o ChatGPT, o Gemini ou outro qualquer, acho que não diz, não sei, não tenho a resposta para essa pergunta. E então isto é meio estranho, não é? Porque nós não temos muitas respostas. E só para dizer isto, ou seja, que este tipo de recursos também pode ser muito útil para nós aprofundarmos a nossa fé, ou seja, não é uma coisa que esteja no polo oposto da outra. Acho que é possível. Saber usar. É isso, eu acho que isso é fundamental. Saber fazer um bom uso das redes. Sim, porque isto tem coisas muito boas, mas de facto é preciso usar nesse sentido, não é? Também de esclarecer. Quando eu estudava, era preciso pesquisar naqueles livros grandes e não sei o quê. Hoje nós temos
informação mais acessível. E no momento, na hora, não é? Mas justamente, mas saber fazer um bom uso é fundamental, sem dúvida. Depois também usamos muito as atividades em grupo, dinâmicas em grupo. O teatro, sim, eles gostam muito de... O Mateus está no 5º ano da catequese e a catequista usa muito... Muitas vezes eles fazem pequenas peças e acho que é importante tudo o que seja interativo, que eles uns com os outros, jogos, mas depois também haver espaço para... Também depende um bocadinho depois de cada ano, do ano, não é? Da faixa etária. Mas também haver momentos de reflexão mais individuais. Portanto, acho que é importante haver um bocadinho de tudo. Haver também momentos em que eles, de facto, tenham seja proporcionado este encontro diante do sacrário, diante de uma imagem, de uma pintura. Ou seja, aproveitar também estes recursos da arte. Acho que tudo é importante, tudo concorre para criar um ambiente em que este encontro com Jesus possa acontecer. Não é? Eu lembro quando era mais nova, uma das coisas que me ajudava muito a celebrar esta questão da fé comunitária era, por exemplo, as orações ao estilo de TZ, não é? As orações Shema, que pelo seu ritmo, as músicas sempre muito cadentes, o ambiente de oração, de introspeção, a pouca luz, as velas, tudo isso nos ajudava a entrar num clima de oração. E acho que às vezes esses momentos são muito importantes. Eles têm os momentos em que podem fazer uma caça ao tesouro e que andam todos divertidos, a descobrir coisas sobre Jesus, sobre o que quer que seja, mas também é proporcionar outros momentos de interioridade, que eles de outra forma, noutro contexto, não têm essa possibilidade. E acho que a catequese aí pode ter esse papel também muito, muito importante, de trabalhar a questão da interioridade, que hoje em dia corremos e é tudo muito ruidoso. E, de facto, falta proporcionar, faz falta estas experiências em que estamos mais connosco também. Tem algum projeto de catequese, alguma coisa, não sei, inovadora, que vocês podem citar como exemplo? Alguma... Sim, eu acho que, em termos da nossa diocese, vão havendo algumas dinâmicas interessantes que vão trazendo também que vão motivando as crianças. Estou a pensar, por exemplo, a nossa daqui na Diocese de Leiria, Fátima, todos os anos há um encontro para os meninos que vão, ou que fizeram durante esse ano a primeira comunhão. Este encontro de perceber que estamos todos no mesmo caminho. Sim. Ou seja, há mais crianças como eu fazer este caminho, a descobrir o que é isto de poder receber Jesus em nós. Isto é um projeto que é da Diocese, mas há projetos às vezes mais pequenos, muito virados, por exemplo, para a comunidade, que eu acho que também, lá está, mais do que passar a mensagem, é viver estas experiências e perceber que é esta questão comunitária, não é? Que a fé é algo que é da comunidade, que eu posso viver em comunidade. Portanto, todos os projetos que trabalhem esta questão, não é, de perceber que eu não estou isolado, eu não sou um cristão sozinho, não é? Todos estes projetos que tragam essa motivação e que se perceba esta importância de facto de fazermos caminho em conjunto, eu acho que são muito, muito importantes. Sabemos que há paróquias que têm projetos muito ligados à área comunitária, à área de solidariedade. E há projetos que eu acho que são muito interessantes, a questão até do despertar da fé, né? Desde muito pequeninos começarem a perceber ali, e algumas, no Patriarcado de Lisboa, por exemplo, sei que funciona muito bem o despertar da fé. Portanto, há algumas coisas que eu acho que podem servir de exemplo, de inspiração, e por isso também é importante, quando há encontros de catequistas, esta partilha. Percebermos que há coisas que se fazem já muito bem. E nós na paróquia tentamos também, de alguma forma, é uma realidade muito pequenina, mas partilhar aquilo que uns e outros fazemos, porque quando há coisas às vezes que se faz tão boas e faz-se uma vez, não? Então, se partilharmos, se pusermos em comum as coisas, de facto podemos fazer algo diferente. Nós, na nossa paróquia, há 2 anos, começámos com uma pequena iniciativa mais dedicada até aos pais.
chamámos Conversas de Pais, em que trabalhámos vários temas que podem também, não só ligados com a catequese, mas que nos ajudem, de facto, também a educar os nossos filhos. Ou seja, temas gerais. Uma dos encontros fizemos sobre a questão das emoções, da gestão das emoções, outra fizemos sobre a importância do jogo, o ecrã versus o jogo de tabuleiro. Portanto, começámos assim este projeto mais com os pais para fazermos o encontro de 3 em 3 meses, em que convidávamos os pais dos meninos da catequese, depois alargámos um bocadinho também à comunidade em geral, mas de facto temas que são importantes e transversais a todos, mas que nos ajudam depois também a nós enquanto pais, enquanto catequistas, também a estar de uma outra forma com os jovens e com as crianças. E, portanto, há pequenas coisas que se pode ir fazendo. Esta questão agora também do novo projeto da catequese da adolescência, que saiu há relativamente pouco tempo, que também estamos agora a começar a experimentar todas estas novas diretrizes. Também tem aqui coisas, esta questão do trabalhar por projetos, eu acho que na catequese da adolescência funciona muito bem. Os jovens serem protagonistas da sua própria aprendizagem. E portanto, também já houve algumas experiências na nossa diocese que eu acho que foram, sobretudo para esta questão da adolescência, muito pertinentes e muito ricas, e que trazem aos jovens esta sensação de afinal eu não estou a fazer este caminho sozinho, não é? Porque às vezes não queremos ir aqui ou lá porque achamos que somos os únicos. E perceber que há aqui uma vivência em comum, há os valores que estão aqui por trás em comum, há mais pessoas a viver o mesmo do que eu vivo, é fundamental. E, de facto, as experiências têm sido muito interessantes nesse aspecto. Eles sentem-se parte, né? Eles sentem-se parte. Eu acho que isso também é muito importante. O nosso tempo está chegando ao fim, isso passa mesmo muito rápido. Eu queria que, para a gente concluísse, assim, o que vocês aprendem com os catequizandos? Se tem alguma coisa, alguma situação curiosa, alguma palavra que alguma das crianças uma vez disse, alguma situação que marcou vocês, ou enfim, uma partilha do que vocês aprendem com eles, algo assim para a gente concluir a conversa. Então, eu vou... acho que esta questão da aprendizagem, quando estamos com miúdos, está sempre latente, ou seja, só se nós formos muito distraídos ou não tivermos... que não, para não aprender. É isso. Claro que aquela espontaneidade e a inocência não deixa nunca de nos surpreender, não é? Mas eu aqui até vou destacar, e para ser muito breve, vou destacar uma coisa que acho que me marcou muito positivamente. Nós então acompanhamos aqui um grupo que foi desde o 1º até ao 4º ano e este ano comunicámos que não íamos ser os catequistas deles e foi muito interessante perceber a reação deles. E a reação deles tem a ver, sobretudo, com a marca que nós lhes deixámos, não é? E acho que isso é uma aprendizagem, é um motivo de crescimento gigante. Perceber que a nossa marca que fica, e não por nós, mas para aquilo que vai ser o caminho deles e que representa na vida deles. É verdade. Sim, é muito... Nós sempre, a experiência que temos é, de facto, com a catequese da infância. E no ano, por exemplo, em que eles fizeram a primeira comunhão, a alegria deles, primeiro aquela ansiedade de perceber o que é isto, o que é que sabe a hóstia. Nós fizemos uma experiência com eles antes e aquilo foi tão giro perceber, mas tentámos explicar que a hóstia que vocês vão tomar agora não é consagrada. Vamos experimentar para vocês não acharem que é alguma coisa estranha. Sim. E depois foi tão giro perceber no dia da primeira comunhão, e pensámos, isto para eles é tudo igual. Não, no dia da primeira comunhão eles sabiam que aquela hóstia era especial porque tinha Jesus. E a alegria deles, pronto, foi assim muito giro. Claro que tivemos mesmo com os pais, é muito bom também este caminho, porque como o Márcio diz, é verdade, às vezes há famílias que não têm muita referência, mas estão dispostas a fazer caminho. E muitos deles no primeiro ano disseram, catequese familiar, mas nós não... Mas depois alguns pais dizem, realmente, lembro perfeitamente de um pai me dizer, eu já havia coisas, onde é que a minha catequese já vai?
coisas que eu já não me lembrava. Sim. E às vezes fizemos um jogo com os pais de procurar as citações na Bíblia e aquilo foi uma animação. E aquele dia também ficou marcado. Pensei, ok, realmente nós estamos sempre a tempo de voltar e de fazer caminho. E com os pais e com as crianças. E nós que trabalhámos com os pais também foi muito, muito bom ver isso, não é? Ou seja, que de facto, aquilo que o Márcio dizia, marcamos uns aos outros naquilo que é a nossa vida, o nosso caminho de fé. Aprendemos muito, porque de facto as crianças são muito verdadeiras, são muito sinceras. E também com as dúvidas que eles nos colocavam. Também crescemos, também aprendemos. Porque também temos que nos obrigar nós a questionar muitas das coisas que nós às vezes também não temos assim tão certas quanto isso, não é? E portanto acho que é um desafio muito grande, é o que nós dizemos. Nós aprendemos muito com eles e é mesmo isto, aprendemos mesmo muito com eles, porque as questões que eles colocam, as dúvidas que eles têm, fazem-nos refletir. É verdade. Não é? E fazem-nos repensar também a forma como nós vivemos a fé e a transmitimos. Sem dúvida. Eu tenho memórias das minhas catequistas, da fisionomia, do jeito, de como falavam, né? Sim. E certamente essas crianças também levarão essas memórias assim, né? Que bom, que bom. Olha, muito obrigada, Ruth, Márcio, pela conversa agradável. Obrigada a nós. Eu acredito que quem está em casa também, não é, pode refletir um pouquinho sobre isso, perceber que todos temos limites, mas que o que importa é fazermos caminho juntos, como dizia a Ruth, não é? E promover esse encontro com Cristo, não é? Porque, na verdade, é isso. É o encontro com Cristo que muda a nossa vida, que nos dá esperança, que enche o nosso coração de amor. É o encontro com uma pessoa, não é? E é isso que nós devemos buscar e também proporcionar aos outros. Muito obrigada, que Deus abençoe muito a missão de vocês. Obrigada. E para quem está em casa também, um abraço grande e até a próxima. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.